Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje esse vídeo é um pouco diferente. Assim como todos os outros, o convidado especial sempre será Deus. Mas hoje, o segundo sou eu. Hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história. Quem é esse cara que do nada criou um podcast? Quem é esse cara que do nada largou tudo no Brasil? Veio morar em Portugal? Vocês vão conhecer um pouco da minha história. Muitas pessoas já conhecem partes do meu testemunho, que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito de declarar aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque testemunho é edificante, sabe? Ele vai além daquilo que a gente imagina. A gente às vezes fica em dúvida, será que isso é capaz de acontecer? E quando você escuta que Deus fez na vida de outra pessoa, aí sua mente muda. Você vai ver que o Deus que você serve, ele é um Deus sim, de fazer aquilo que para o homem muitas das vezes é dúvida. Então, o testemunho é muito importante. Eu sou uma das pessoas que amo falar de testemunho, não só do meu, mas esse é o intuito do nosso podcast, falar daquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Então, vamos deixar de muita enrolação e vamos lá conhecer um pouco desse cara aqui. Vem comigo. Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Jason Felipe Ferreira Silva, Vamos pular a parte da idade. Vamos pular essa parte aí. Sou brasileiro, pernambucano, caruaruense. Sou de uma família muito humilde, uma família, porém, muito especial, uma família muito abençoada. Então hoje o entrevistador sou eu, o entrevistado sou eu. Então eu vou estar interagindo aqui comigo mesmo. Chamei minha esposa para me fazer as perguntas, mas ela é um pouco vergonhosa, eu entendo. Mas vai dar certo, porque o intuito principal aqui é mostrar para vocês não o que eu conquistei, não o que eu fiz, não que, sabe, nada sobre mim, mas o que Deus fez em mim, o que Deus fez através de mim e o que Ele irá fazer. Então esse é o intuito maior. Então vamos começar. Quem sou eu? Quem era esse Jason antes de conhecer Jesus? Esse Jason antes de conhecer Jesus deu muito trabalho. Deu muito trabalho a seus pais. Graças a Deus, nunca com drogas, nunca com bebidas, nunca gostei disso. Quando eu era adolescente, minha avó me fez um, me pediu algo. Posso ser sincero com vocês, me pediu algo. E esse algo impactou minha vida até hoje. Esse algo decreta quem sou eu, o meu caráter, minha pessoa, minhas escolhas. Porque ela olhou para mim um dia e disse: Filho, nunca, nunca se envolva com nada errado. E eu andei em rodas de amigos que fumavam drogas, que faziam coisas erradas, mas isso foi algo que eu prometi à minha avó, que graças a Deus eu estou cumprindo até hoje. Nunca me envolvi com nada errado, não. O que foi, Jesus? O que você deu trabalho? Eu gostava muito de moto, gente. Então eu perturbava muito na cidade de moto, empinando moto, sacando cavalo, como se diz aqui em Portugal, fugindo da polícia. Tive vários acidentes de moto, já bati em pessoas empinando. Oi, muitas coisas. Dei muito trabalho à minha mãe. Eu lembro que às vezes eu saía e ela já ficava preocupada com a forma que eu ia voltar, porque muitas das vezes eu voltava todo quebrado de acidente. Mas graças a Deus fui liberto disso. Então eu fui um jovem que cresceu num ambiente onde eu fui criado com minha avó. Sabe aquele filhinho criado com vó? Eu sou o caçula, imagina o nível. O caçula, tenho 3 irmãs, Giliane, Gilmara e Geisa. Olha a criatividade dos meus pais. Geisa, Giliane, Gilmara e Jason. Então, de parabéns. Meu sobrinho também, falar em sobrinho me machuca muito porque é difícil você ver eles crescendo longe de você e você não poder acompanhar. Mas é o que eu peço sempre a Deus, que Ele me dê força e sabedoria para entender o propósito dele na minha vida. E aí eu vou ver que tudo isso, toda distância, toda saudade, tá valendo a pena. Então eu fui um adolescente que cresci no meio de muitas coisas erradas, porém nunca me envolvi com nada errado. Só conheci a Deus muito tarde, sabe? E isso é algo que eu me
Me arrependo muito, me arrependo muito, porque eu conheci a Deus com 25 anos e me arrependo muito por isso. Mas eu fui um jovem que perdi minha avó muito novo, perdi minha avó e foi um impacto muito grande para mim. Foi um impacto muito grande para mim porque eu fui criado com ela, não é? Eu era muito apegado à minha avó, meus pais iam trabalhar e minha avó que me criaram, então eu era muito apegado com ela e é difícil falar da minha avó, é difícil, porque ela foi tudo pra mim, ela foi tudo pra mim. E na minha adolescência, quando ela morreu, ela foi embora, me deixou muito aprendizado, muito, 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 mas a morte dela me fez criar um trauma dentro de mim, culpa de mim mesmo, sabe? Eu lembro que quando ela estava sempre doente, sempre indo para os hospital. Gente, desculpa porque é muito difícil falar esse assunto, por isso que eu tô gaguejando, por isso que eu tô demorando, porque até hoje é difícil entender, sabe? Então ela, então ela ficou muito doente, ia sempre para os hospitais e sempre voltava. Isso é para vocês entenderem minha adolescência. E ia sempre para hospitais e voltava, sempre voltava. E eu, sabe? E eu fui me acostumando com aquilo, porque por mais que ela estava doente, pelo fato de saber que ela estava em casa, pra mim era muito gratificante, sabe? Acordar e ver minha vozinha ali na cama, doente, sem poder andar, mas ela estava ali. Então chegou um certo dia que eu lembro que ligaram pra minha mãe dizendo: olha, dessa vez ela não volta pra casa, dessa vez tá muito complicado, talvez ela não passe nem de hoje. E eu escutando isso, sabe? Eu acho que eu não conhecia a Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia nada de igreja, mas eu acredito que eu já tinha uma fé muito grande dentro de mim, sabe? Então eu sempre acreditava que ela ia voltar. Sempre acreditava que ela ia voltar. Mas dessa vez ela não voltou. E os médicos tinham dito: olha, de hoje ela não passa. Mas minha avó ficou mais 3 dias vivas. E eu sei que esses 3 dias foi me esperando e visitá-la naquele hospital para se despedir dela. E eu não fui. E eu não fui porque eu, sabe, tinha algo dentro de mim que não aceitava que ela não iria voltar para casa. Então, minha esperança, eu creio que minha fé, que na verdade eu nem sabia o que era fé, minha fé tinha esperança que ela ia voltar. Mas ela não voltou. Mas ela não voltou. E eu fiquei com uma culpa muito grande dentro de mim, sabe? Eu fiquei com uma culpa muito grande e isso marcou minha adolescência porque eu fui um jovem que estava sempre sozinho, sempre no seu canto, mal falava dentro de casa com as minhas irmãs, com a minha mãe. Eu me isolei. Essa culpa dentro de mim me fez me isolar do mundo, sabe? Me fez, sabe? Eu carreguei essa culpa como se eu estivesse carregando um, um peso de 1.000 quilos nas costas. Então isso foi muito ruim para minha adolescência, isso foi muito ruim para o meu crescimento e eu fui crescendo com isso e fui me tornando uma pessoa tímida, uma pessoa calada, uma pessoa que evitava muitas coisas, muitos lugares, não gostava de ir para festas. Então fui me afastando muito de pessoas. Eu me tornei uma pessoa, um jovem, um adolescente isolado. E com o passar do tempo, isso não, eu ia crescendo, ia crescendo com traumas, sabe? E foi muito difícil para mim lidar com tudo isso. Em questão de escola, eu ia para a escola, não gostava de estudar. Eu já não gostava antes. Nunca gostei de estudar, vou ser bem sincero com vocês, mas não aconselho, porque hoje eu me arrependo muito de não ter estudado. Hoje eu sou uma pessoa que escrevo muito errado, falo muito errado. Se vocês escutar alguma coisa errada aqui, eu não, eu tenho vergonha disso por não ter estudado, mas não é isso que vai me impedir de estar aqui clamando, falando e declarando aquilo que Deus fez na minha vida. Entende o que eu quero dizer? Não é isso que vai me impedir. É um erro meu,
que eu não aconselho para ninguém, estudem, gente. Estudem. Por mais que você não gosta, estudem. E graças a Deus, mesmo não estudando, eu era muito inteligente para outras coisas. Eu era muito inteligente para outras coisas. Então, e o tempo foi passando e eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, não é? Porque você vê seus amigos tendo coisas que você tem a consciência que sua família não consegue lidar. Eu me obriguei a ir trabalhar e largar os estudos. Já que eu não gostava, ia para a escola só para arrumar namorada, essas coisas. Então, isso foi um passo fundamental na minha vida, por quê? Porque ao decidir ir trabalhar, trabalhando ocupava minha mente, mas nada tirava aquilo do meu coração. Mas eu não ficava pensando só nisso, sabe? Eu várias vezes pensava em morrer por conta dessa culpa. Até que tudo foi passando, eu comecei a trabalhar com meu cunhado. Como eu falei, eu era muito inteligente. Dentro de 2 meses eu já estava lá no cargo principal, comecei varrendo. Então eu disse: olha, me dá só uma oportunidade. Meu pai disse: olha, dá só uma oportunidade a ele que ele aprende rapidinho. Cresci, criei uma profissão de vidraceiro, serralheiro, de alumínio. Então isso foi um pouco de escape para mim, sabe? Porque eu gostava de trabalhar para ocupar a minha mente. Porque nos tempos vazios era a culpa que vinha sobre mim. Era a culpa que me martelava, era a culpa que me maltratava. Então comecei a trabalhar, comecei a jogar bola. E essa adolescência turbulenta de trabalho que eu dei, eu busquei no mundo algo para tentar preencher o vazio que havia dentro de mim. Então eu tinha motos e saía fazendo muita besteira na rua, fugindo de polícia. E isso era uma forma que eu encontrava, sabe, de me divertir, de ocupar esse vazio que havia dentro de mim. Eu era mesmo um bagunceiro, como se diz a verdade. Eu tive muitos livramentos. Eu, eu costumo dizer para mim mesmo que Deus me escolheu, sim, desde o ventre da minha mãe. Assim como ele tem escolhido você, porque desde o ventre da minha mãe eu venho tendo livramentos, porque um escolhido dele vai ter que viver aquilo que ele tem preparado para nós. Só se você não quiser. Temos escolhas, temos escolhas. A escolha dele é nos dar aquilo que ele preparou, mas nós que temos a escolha de escolher se vamos viver o que ele tem para nós. Pega essa visão. Então é isso, pessoal. Então é isso. Então eu fui buscar no mundo. Graças à minha avó, eu não busquei em coisas piores, coisas erradas, drogas, mas eu busquei em outras formas ocupar esse vazio. Até que comecei a trabalhar, jogar bola, e no meio desse trabalho de jogar bola conheci o meu amigo Wesley, que é um irmão para mim. E por que eu tô falando isso? Vocês vão entender. Mais pra frente vocês vão entender. Então eu trouxe ele para trabalhar comigo, foi um amigo ali que virou um irmão. A gente tava sempre junto, a gente andava 1 hora de pé para jogar bola, sabe? Foi criando essa ligação de irmão. Então a gente cresceu junto. Eu ensinei a profissão para ele, eu ensinei a profissão para ele e seguimos nossa vida. Depois eu fui trabalhar com vinil. Fui trabalhar com vinil e foi nesse tempo que eu fui trabalhar com vinil que ele seguiu trabalhando com vidro. Abriu seu próprio negócio, graças a Deus, trabalhou para si mesmo, construiu sua caminhada de um lado e eu fui construir minha caminhada do outro. E nesse período, foi aí que eu conheci Jesus. Você deve estar se perguntando, mas Jesus, nos conte aí, como você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus de uma forma muito interessante, gente. Porque, como eu falei, não é nesse período de eu trabalhar com vinil e trabalhar com vidro, ser vidraceiro, teve uma época que eu saí do vinil, voltei para vidraceiro. Fui arriscar trabalhar de vidraceiro para mim mesmo, deu errado e eu tenho que voltar para trabalhar com vinil. Só que nessa época eu estava muito em dúvida porque fazia um pouco de tempo que eu tinha trabalhado com vinil. E é interessante que eu orava, não orava, eu rezava muito. Eu rezava, Pai nosso que estás no céu, toda vez antes de dormir. Por quê? Porque minha avó dizia, sempre que for dormir, reze para não ter pesadelo. Para não ter pesadelo. Então eu sempre rezava, às vezes eu esquecia e ficava com a consciência pesada. Eita, eu não rezei ontem. Mas nesse dia eu não rezei. Nesse dia eu orei.
mesmo sem saber o que é uma oração. Eu disse: Senhor, eu quero reabrir o meu negócio de vinil. Não sei se vai dar certo, Deus. Eu falava assim: Deus, não sei se vai dar certo, Deus, mas se der certo, Deus, eu vou te agradecer de alguma maneira. Essa foi minha oração. Eu vou te agradecer de alguma maneira. E se passou. Eu fiz um vídeo falando que iria voltar, que ia fazer e tal, e postei. Só que deu super certo. Muita gente, que bom que você voltou e tal. Deu certo. E eu fiquei pensando, como eu vou agradecer a Deus agora? Que eu não ia para a igreja. Por mais que eu era curioso, agora que vocês vão pegar a visão, por mais que eu era curioso para conhecer o que se passava dentro das igrejas, eu não ia. Por quê, Jason? Por que você não ia frequentar as igrejas antes? Porque eu era escravo, gente. Eu era escravo de um boné. Por isso que hoje eu sou careca. Tô ficando careca, mas já me conformei com isso. Mas eu era escravo de um boné. Eu ia tomar banho de boné, eu ia pra praia de boné, eu ia pra todo canto de boné, às vezes esquecia e tomava banho de boné. Fazia parte de mim. E isso me impedia de viver muitas coisas na minha adolescência. Isso me impediu de viver muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Eu acho que alguém tem isso. Se alguém tem isso, que Deus possa te libertar. Que Deus possa te libertar e que você possa ser liberto. Porque isso, sim, é algo que está nos fazendo escravo. Está nos fazendo, não, né? Me fez escravo e talvez esteja te fazendo escravo. Porque eu não ia para a igreja por conta simplesmente do boné. Passava de frente às igrejas, era muito curioso para saber o que se passava lá dentro. Porque não tinha amigo que falasse de Jesus para mim, não tinha parentes, meus parentes eram tudo católico, não praticantes, então não tinha um acesso com Deus, sabe? Então, mas eu era curioso para ver o que se passava lá dentro. Mas eu nunca ia, por quê? Porque minha avó dizia, olha, não entra de boné em igreja. Não se pode entrar de boné em igreja. Era algo que me impedia, sabe? De dar um passo, de querer buscar, de querer conhecer mais. Mas, voltando, não é? Quando eu disse, Deus, como é que eu vou te agradecer? E eu fiquei com isso na cabeça. Como é que eu vou agradecer a Deus? Aí, na outra semana, chega uma mensagem no meu Facebook e diz, olha, eu queria te convidar para uma célula. E eu, o que é célula? Porque logo não é o que é célula. E era uma menina de 14 anos, acho que ela tinha 14 anos na época. Apesar de sou muito grato a ela. Por... Sou muito grato a ela. Eu devo muito da busca que eu tenho por Deus hoje a ela. Por Deus ter usado a vida dela. E eu perguntei o que é célula. E ela disse, é onde a gente se reúne para falar de Deus. E quando ela falou isso, eu digo, isso é uma forma de eu agradecer a Deus pelo que ele fez por mim. Só que ao mesmo tempo eu pensei, mas é na igreja. Eu não posso ir de boné. E eu comecei a dar desculpa, eu não posso ir. E ela insistindo, por quê? Não, é porque eu não tenho. Essa semana eu não posso, porque eu tenho um compromisso. E na próxima semana, na mesma, me convidando de novo. Não desistiu de mim, gente. E chegou até um ponto que eu disse, olha, é porque eu uso boné. Eu tava tão curioso e queria tanto agradecer a Deus de alguma forma que eu abri aquilo que era que trazia, sabe, que me trazia muita vergonha, muitos traumas para essa pessoa. E ela disse: não, aqui você pode vir de boné, pode vir do jeito que você quiser. E isso foi um alívio para mim. Ela disse: aqui não é igreja, aqui é uma escola onde a gente se reúne. E eu, beleza. Botei minha melhor roupa, que naquele tempo não era as melhores, e fui. De boné, cheguei lá, tava todo mundo assim, ó, de sandália, eu de sapato, todo chique, todo mundo normal. Já fiquei constrangido. Já fiquei constrangido aí. Mas escutei era muito interessante a forma que essa menina, sabe, liderava jovens com 14 anos. E isso me fez querer conhecer mais desse Deus que dava os dons àquela menina para falar tão bonito, para orar, para pregar, para falar em línguas. Então eu fui ficando cada vez mais curioso para conhecer esse Deus.
cada vez mais curioso para conhecer esse Deus. E foi aí que eu passei aí sempre. Tan, tan. Até que chegou um certo dia que ela disse: Olha, vamos para a igreja no sábado. E eu disse: Para a igreja não, né? Para a igreja já é outro processo. E eu disse: Não, esse sábado não dá porque eu não posso. Aí depois o outro: Olha, esse sábado também não dá porque eu não posso. Até que ela perguntou de novo: Você não quer ir para a igreja por conta do boné? Porque eu não me sinto à vontade, minha avó já tinha me falado que não é muito, não, não pode, não faz muito sentido ir para a igreja de boné. E ela disse, não, mas lá na igreja tem muito boné, tem pessoas de boné, quer dizer. E eu, então essa igreja é diferente, essa igreja é diferente das católicas, não é? E assim, então eu vou. Mas tem certeza que vai pessoas de boné? Ela, sim, sim. E eu fui. E eu fui, cheguei lá, tem algumas pessoas de boné. Depois eu descobri que ela mandou os jovens ir de boné para mim me sentir mais à vontade. Mas sou grato a Deus por isso, porque foi naquele dia que a sede que havia dentro de mim cresceu mais ainda. Pela aquela atmosfera de igreja, sabe? Pela aquele convívio de igreja, pela forma que as pessoas falavam, louvavam, cantavam. Me apaixonei de verdade por Deus ali. Mas ainda não foi ali que eu me entreguei verdadeiramente para Deus. Não foi ali. Então teve um encontro de jovem, e ela me convidou. E ela me convidou e eu disse, eu vou. Paguei, fui. E teve um momento lá, gente, que mudou a minha vida. Ali mudou a minha vida. Porque eu caminhava com muitos traumas do passado, aquele vazio que havia dentro de mim ainda não tinha sido preenchido, sabe? Eu era uma pessoa triste, tímida, e eu fui crescendo com isso. Até os meus 24 anos, quando eu conheci Jesus. Então eu fui para esse encontro e nesse encontro chegou um momento lá de oração, de libertação, e eu vendo aquilo todo mundo orando e eu, ui, o que é que se passa? Mas chegou uma hora que uma pessoa orou por mim, que eu não lembro quem é, e ali, gente, e ali eu senti, sabe? Aquele vazio que havia dentro de mim, aquele aquela culpa. Eu senti assim, ó, Deus arrancando aquela culpa de mim e preenchendo o vazio. E eu só sabia dizer: Deus me perdoa. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E chegou uma hora que o Espírito Santo me fez entender que eu não precisava pedir perdão a Deus. Na minha consciência, eu estava pedindo perdão à minha avó. Deu para entender? Eu estava declarando, pedindo perdão à minha avó, enquanto aquele vazio era preenchido por Deus, a culpa saindo e eu pedindo perdão à minha avó. E eu senti um perdão dela ali. Eu senti algo que eu nunca senti na vida. Eu senti que ali eu, sabe, aquele antigo Jason morreu, aquele peso tinha caído das minhas costas, Deus tinha tirado. Eu comecei a chorar, eu passei o dia todo chorando, não conseguia comer, não conseguia parar de chorar. Ali, verdadeiramente, eu fui liberto da culpa que havia dentro de mim. E a partir desse momento, eu me entreguei de corpo e alma para Deus. Então eu comecei a caminhar na igreja, depois fui para outra igreja e ali foi que Deus começou a me usar tremendamente. Eu comecei a falar em línguas, eu desejava falar em línguas, sabe? Eu comecei a falar em línguas, eu comecei a buscar, ah, Deus, eu quero orar por pessoas, ah, Deus, eu quero isso, sabe? Aquele primeiro amor. Comecei a perder muitas amizades porque eu vivia só na igreja. Isso é normal na nossa vida. Isso é normal. E você se converteu agora há pouco tempo. Pega essa visão. Ninguém vai sair da sua vida pelo fato de você ter aceitado Jesus, mas vão sair pelo fato de Jesus ver que elas não vão no mesmo caminho que você. Mas o mais interessante ainda é que quando você começar a caminhar, você não vai precisar se justificar, porque as suas atitudes, o caminho que você está seguindo, vai fazer com que aquelas pessoas entendam que se elas não querem caminhar nesse mesmo caminho, não foi você que se afastou dela, mas elas que desistiram de você, que desistiram de te seguir quando perceberam
que você estava no caminho certo. E lá na frente você vai ver. Você vai pregar para essas pessoas. E no fundo elas vão entender que o certo da história é você. Então, gente, eu perdi muitas amizades e fui entrando ali numa vida eu e Deus. Era eu e Deus, eu e Deus. Era trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. Aquilo foi me moldando, certas coisas eu deixei de andar de moto, sabe? Que era algo que eu amava, gente. Eu amava a moto. Até hoje eu amo, não é? Mas não tenho mais o mesmo desejo de fazer aquilo que eu fazia antes. Então eu fui me libertando dessas coisas, sabe? Deus foi me tirando. Aquele vazio que havia dentro de mim, que eu buscava preencher com coisas do mundo, com diversão, com adrenalina, com isso, já não precisava mais. Eu já não precisava mais buscar essas coisas porque o vazio que havia dentro de mim já estava preenchido com Deus. Com Deus. Então eu fui deixando várias coisas. É isso que acontece, gente. Quando a gente aceita Jesus e a transformação vem sobre nossas vidas, não é que a gente queira ser melhor do que os outros, mas é que nós precisamos largar aquilo que os outros também usam, aquilo que os outros vivem, entende? Aquilo que os outros vivem já não tem mais espaço no vazio que aquelas pessoas também têm. Então elas estão tentando preencher com coisas do mundo. E a gente não tem mais essa necessidade. Então não é que a gente deixou de ser quem a gente era, é que aquilo não faz mais parte da nossa vida. Não sentimos mais essa necessidade. Pegou essa visão? Então, gente, eu fui, sabe, minha caminhada com Deus. Como conheceu Jesus? Foi dessa forma, gente. Foi dessa forma. Hoje eu sou muito grato a essa menina que, sabe? A gente viveu muito tempo junto, crescemos espiritualmente. Eu sentia triste, eu ia buscar ela. Olha, eu tô passando por isso. Teve uma fase que ela também ficou meio que afastada e eu dava vários conselhos a ela. E é isso que eu acabei de falar. É um aqui, ó. Ninguém caminha sozinho, mas todos precisam de um tempo sozinho com Deus. Jesus precisou passar pelo deserto. E por que você não? A diferença é que ele não aceitou a tentação do inimigo. E é o que a gente precisa fazer, não aceitar. Mas é aí que entra. É aí que entra a parte que eu fui ao deserto. Eu fui ao deserto, gente. Eu fui ao deserto por quê? Porque sim, estava sozinho. Era eu e Deus. Era eu e Deus. E por que Deus precisou me levar ao deserto? Porque é no deserto que a gente é provado para ver se estamos capacitados para viver aquilo que ele tem preparado para nós. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a primeira coisa que foi deserto. Foi tentado. Não se perdeu. Jesus estava preparado para fazer aquilo tudo que ele fez por mim e por você. Então eu creio que Deus me levou a esse deserto, onde eu estava sozinho, sem amizade, sem namorada, sem ninguém. E foi nesse deserto que, por algum momento, eu desejei ter alguém do meu lado. Eu acredito que o inimigo lançou assim, ó, essa namorada aqui, você tá muito tempo sozinho. Essa mulher aqui, ó. E foi isso que aconteceu, gente. Entrou uma mulher na minha vida, onde eu levava essa mulher para a igreja. Essa mulher aceitou Jesus. O filho dela aceitou Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje o filho dela é crente. Ela, eu não sei, provavelmente deve frequentar a igreja. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu conheci essa mulher de uma forma sem explicação. Sem explicação. Porque foi em uma lanchonete onde essa mulher olhou pra mim, eu olhei pra ela. Parecia que a gente se conhecia há anos. Há anos, sabe? Bateu uma química, eu não sei explicar. E a gente começou a se relacionar, a gente começou a ter um relacionamento. E é interessante que, por mais que a gente ia à igreja, eu me sentia afastado da igreja. Por quê? Porque a gente estava fazendo coisas erradas. Eu estava em pecado. E pelo fato de estar em pecado, eu não senti Deus se afastando de mim, mas eu senti eu me afastando de Deus.
Eu senti eu me afastando de Deus e isso foi me, sabe, me matando por dentro. Porque no momento eu estava aqui, vivendo o extraordinário com Deus, o primeiro amor. De repente, eu fui sentindo eu distante de Deus. E aí é quando eu falo a vocês, no meio do meu deserto, eu aceitei tentações do inimigo. E isso foi me entristecendo muito por dentro, sabe? Porque ao mesmo tempo eu não queria, mas minha carne me levava a fazer coisas erradas. Ao mesmo tempo que quando eu chegava na igreja, Deus me perdoa, não quero isso para minha vida. Eu caía novamente. Até que eu deixava o relacionamento porque eu tava sentindo nojo de mim mesmo, sabe? Então eu largava o relacionamento, passava 1 a 2 semanas buscando a Deus, de repente voltava de novo pro mesmo relacionamento. Ei, eu não tô dizendo que essa mulher foi enviada do inimigo. Não, não tô dizendo isso. Mas as circunstâncias sim, o momento sim. Essa mulher era tão. Era não, né? Ela era tão bonita. É tão bonita que é ao ponto de eu olhar como essa mulher me quer. Eu feio desse jeito, como é que eu consigo. Como é que eu tô com essa mulher? Sabe? Era mesmo algo sobrenatural, era algo que não encaixava, gente. Essa mulher era apaixonada por mim de uma forma que não encaixava. Então eu cheguei num ponto que não aguento mais. Não aguento mais estar em pecado, não aguento mais. E cheguei para o meu antigo líder de jovem, disse: "Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso e isso, mas eu não quero isso para minha vida. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero mais de Deus. Me ajuda." E, e eu não encontrei aquilo que eu fui buscar lá, mas eu saí com aquilo que eu necessitava. Ele só me disse uma palavra: "Olha, Deus vai te honrar por isso." Mais nada. Deus vai te honrar por isso. Você está afastado dos jovens, mas a palavra-chave foi: Deus vai te honrar por isso. E eu saí de lá, sabe, com a consciência tranquila, por quê? Porque só pelo fato dele falar que Deus ia me honrar por isso, eu entendi que Deus tinha aceitado o meu pedido de perdão. Então eu saí de lá aliviado. Eu saí de lá aliviado e comecei a buscar Deus de novo. Comecei a buscar Deus de novo. E aí eu com aquilo na cabeça, né? Deus vai te honrar por isso. E eu pensava, Deus vai colocar outra pessoa na minha vida. Olha o pensamento. Meu pensamento ainda estava no erro do passado. Por mais que eu entendesse que Deus tinha aceitado o meu pedido de perdão, eu ainda não tinha tomado a atitude de voltar verdadeiramente a me aproximar dele, a buscar ele. Por mais que eu estivesse indo todos os cultos, buscando novamente, sem falhar, sem pecar. E o fato da gente não estar pecando não quer dizer que a gente está em ligação com Deus. Pega essa visão. Estar em ligação com Deus é estar em intimidade, é estar buscando, é estar em oração. O fato da gente ir à igreja não quer dizer que a gente é crente. Não quer dizer, vou 5 dias à igreja. Não quer dizer que a gente tem uma intimidade surreal com Deus. Não. Intimidade é através de oração, de busca. Então eu comecei a caminhar com Deus, tentando buscar aquela intimidade que eu tinha antes. E daí eu recebi uma ligação nessa semana. Então, tá tudo bem? Quem era? Era meu amigo, Wesley. Aquele que tinha trabalhado comigo, aquele que eu ensinei a profissão a ele, aquele que seguiu seu caminho e ele seguiu seu caminho para Portugal. Já fazia um ano, acho que era 1 ano e meio que ele estava aqui em Portugal. A gente não se falava muito devido às correrias. E ele liga para mim e diz: "Olha, eu vim aqui no carro. Eu vim aqui no carro e Deus tocou no meu coração para me retribuir por você tudo que você fez por mim, porque hoje eu estou aqui em Portugal, trabalhando com aquilo que você me ensinou, graças a você." E eu disse: "Amém, amém." E ele disse: "Olha, queres vir para Portugal? Eu vou pagar a tua passagem, depois quando você estiver trabalhando, lá na frente você me paga, eu mando dinheiro para você vir." E eu disse: "Tu é louco?
Eu largar tudo aqui, eu tinha minha loja de vinil, minha família, eu não tenho coragem nem de trocar de bairro. Tu acha que eu vou trocar de país? Nunca passou pela minha cabeça vir para outro país, nem outro bairro. Aí, mas na mesma hora o Espírito Santo me lembrou: Deus vai te honrar por isso. Aí eu disse: isso é Deus me honrando. E eu disse: eu vou. E eu lembro que ele disse: queres vir daqui a um mês, daqui a. Eu disse: o mais perto possível. O mais perto possível. Porque eu tinha certeza que Deus ali, sabe? Era a forma que Deus estava me honrando, gente. Então, eu, eu disse: é agora. E vocês se perguntam: Geison, vocês devem estar se perguntando: como você veio parar em Portugal? Aí começou tudo. Aí começou tudo. Então eu vim e ele disse: olha, se prepara, estuda. E eu: que nada, Deus já declarou, Deus vai me honrar e vai dar tudo certo. A minha fé, gente, a minha fé é muito grande em Deus. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque tem coisas que aos meus olhos é impossível, mas minha fé faz acreditar que aquilo vai dar certo. Então eu fiquei com tanta fé e não, vai dar tudo certo e me despedi de todo mundo. Olha, tudo bem, vou para Portugal. Falei para todo mundo que ia para Portugal, fiz uma festa para me despedir dos meus amigos, da igreja, tudo. E chegou o dia, tudo certo. Eu tinha um dinheiro, não é? Eu disse: olha, eu vou com o meu dinheiro, chegar aí eu te dou a metade e depois eu te pago o resto. E ele: beleza. Comprou minha passagem e eu fui. Chegando em Lisboa, não é? Fui deportado. Cheguei lá, tudo certinho, seguro viagem, passagens, tudo certo, dinheiro, em 2019 isso. Em 2019 eu lembro que em 2019 eu tinha uns 1.300, ou era 1.400 euros, era muito dinheiro, era mais de 2 ordenados, então era muito dinheiro, não tinha um motivo ao qual eles me deportar, sabe? Eu falei lá, eu vim para passear, e eles sempre para perguntar, me levaram para uma salinha. E nessa salinha começaram a fazer mil perguntas se eu tinha droga, quem é que estava me esperando do outro lado, muitas coisas, e eu sempre respondi e eu sempre calmo. Deus está no controle de tudo, é como eu falei a vocês. Às vezes minha fé vai além, isso é bom, isso é bom. Porque às vezes algo que mesmo que seja impossível aos nossos olhos, através da nossa fé, vai dar certo. Então cheguei lá, fui para a salinha, disse: olha, você não vai passar. Você vai ser deportado, vai voltar pro seu país. E eu, tá bem, tá bem. Tava super tranquilo. Eu disse: Deus tá no controle de tudo. Muito calmo, gente, de verdade. Diante de Deus, muito calmo. Quando eu olho, chega dois policiais. Chega dois policiais, pega minhas coisas e me acompanha. Então me levaram para outro departamento dentro do próprio aeroporto. E cheguei lá, mandaram eu tirar meu cadastro. Eu digo: ui. Tiraram meu cadastro, meu cinto, pegaram minhas coisas todas, celular, carteira, tudo, passaporte. E eu disse: olha, que hora é o meu voo? E ele disse: você só vai voltar para o Brasil quando encontrarmos um avião com o mesmo destino que o seu, da mesma empresa. Aí eu já fui ficando com medo, não é? Eu disse: olha, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma passagem e ir embora. Ele não funciona assim. Eu sei entender muito, não é a língua deles, por mais que seja português, é diferente. Quando a gente chega aqui, a gente entende pouca coisa, pelo menos eu, não é? Entendi poucas coisas. Então ele disse: olha, você só vai voltar para o seu destino quando aparecer um avião com o mesmo. E eu já fui ficando ali aflito, né? Mas calmo. Me deram um colchão, um travesseiro, me levaram para outro departamento. Quando eu entrei, que eu vi um monte de homens, um monte de mulheres. E ele disse: olha, daqui para ali você não pode passar, que é das mulheres. E eu entrei assim numa sala, gente, que tinha um monte de colchão assim, ó. Um monte de colchão. Aí eu me desesperei. Ali foi uma cena de prisão. Aquilo é mesmo uma prisão, gente. Aquilo é mesmo uma prisão. Ali eu estava preso. Ali caiu a ficha que eu estava preso. Que eu não estava esperando o meu voo. Não, eu estava preso. Então eu lembro que eu botei meu colchão assim, já era perto da hora do almoço. E fui comer lá uma comida feia. A sorte que tinha uma maçã.
Então eu peguei a maçã e fui comer a maçã. Depois chegou uns caras assim, eu disse, olha, faz quanto tempo que você está aqui? E um dizia, eu faz um mês, e o outro faz 2 meses. E vocês são de que estado? E ele, sou de tal estado, e eu digo, uxe, quem é que vai querer ir de Portugal para Pernambuco, para Recife? Daqui que vem encher um avião de Portugal para Recife. Aí eu me desesperei, fui pro colchão, quando eu me deito, chega um cara, tem que tirar esse colchão daqui, que aqui não pode, não sei o que. Eu digo, aquelas cenas de filme, sabe, de presídio, passando na minha cabeça, e eu, cara. Aí eu entrei em desespero e comecei a orar a Deus. Deus, será que eu me despedi de todo mundo para vir morrer aqui? Deus, o porquê isso, Deus? Gente, por mais que naquele momento eu estava desesperado, mas a fé lá no fundo gritava: Deus está no controle de tudo. Então eu comecei a orar a Deus, comecei a orar a Deus. Deus, não me deixa morrer aqui, não me deixa morrer aqui. Deus, por favor. Deus, não me deixa morrer aqui. E chegou no final do dia, chegou e disse: olha, vamos que encontramos um voo para você. Veio um alívio dentro de mim. Um alívio inexplicável. Sabe? Aquela sensação de alegria, de tranquilidade, de paz veio sobre mim. Por mais que eu estava sabendo que não iria ficar em Portugal, que iria voltar para o Brasil, mas eu estava em paz porque aquele cenário para mim ali, acho que foi um dos piores cenários da minha vida até hoje. É aquela sensação de ser preso por algo que não existe, algo que eu não fiz, sabe? Ali eu senti a injustiça daquelas pessoas que vão presos sem ser acusados, sem ser culpados, quer dizer. Então isso foi um choque pra mim, sabe? Então veio 2 policiais, me pegaram lá e me levaram pro avião, me colocaram na última cadeira do avião e ali eu peguei a Bíblia e comecei a orar. Comecei a ler a Bíblia e comecei a orar. E é interessante que tinha uma senhora que ela saía da frente, como eu estava na última cadeira, ela saía da frente e ia para trás, da frente e ia para trás, da frente e ia para trás. E eu, será que isso é um policial que tá me vigiando? Aí depois, será que essa mulher tá me paquerando? Porque ela sentava do meu lado, ficava olhando para mim, passando várias coisas na minha cabeça. E teve uma hora que ela foi, voltou e olhou para mim e disse: Você pode me dar uma palavra? E nesse momento, gente, eu lembro que eu só peguei a Bíblia assim, olhei para ela, fiz assim, ó, e entreguei na mão dela. Até hoje eu não sei qual é essa palavra, porque essa mulher começou a ler, começou a chorar muito e a agradecer. Obrigado, eu tô chegando no Brasil agora e eu vou enfrentar uma batalha muito grande, mas Deus já declarou vitória sobre a minha vida. Deus me respondeu aqui que vai dar tudo certo. E ali eu comecei a chorar também, a Bíblia fechou e eu não lembro qual foi o versículo. Eu não lembro qual foi a passagem, sabe? E ali eu senti um alívio e Deus está comigo. Deus está comigo. E ali eu fui tranquilo. Só que quando chegou em casa, voltei pra casa, quando chegou em casa bateu aquele choque, sabe? Aquele choque de vergonha, de dúvida. Eu tava vergonhoso, ver como o inimigo é sujo. Ele me fez em pensar que as pessoas iam rir de mim, as pessoas iam falar de mim pelo fato de eu ter ido, me despedido deles e voltado. Então eu fiquei em casa 2, 3 semanas, todo mundo com medo, minha família, meus amigos com medo que eu entrasse em uma depressão. Então depois disso eu fui saindo aos poucos. Eu fui saindo aos poucos de casa, porém, vê como Deus como Deus age. Aquele dinheiro que eu tinha, eu paguei a meu amigo, não fiquei devendo nada a ele. Ele ficou muito triste por mim não ter conseguido, mas voltei. Voltei e não fiquei devendo a ele, fiquei em paz. Também não tinha mais loja, porque eu já tinha vendido tudo, não é? Com a esperança de ficar lá, ficar aqui. E voltei desanimado, ia sempre para a loja de um amigo meu, que era perto da minha loja, fazia alguns trabalhos lá. Até que um dia, até que um dia, minha história começou a fazer sentido novamente.
Vocês devem estar se perguntando, ah, mas como ele voltou para Portugal se ele foi deportado? Vocês vão entender agora. Eu estava nesse estabelecimento de um amigo meu e chegou outro amigo que estava desviado da igreja, afastado. E ele diz: Olha, tem uma igreja ali top, vamos lá conhecer? E eu: Qual igreja? E ele: Aquela igreja ali e tal. E eu: Vamos. Depois que eu voltei, eu estava indo à igreja, mas eu só tinha ido uma ou duas vezes na antiga igreja que eu estava. Porque eu passei muito tempo em casa sem sair, isso foi quase um mês. Então, eu acho que era a segunda vez que eu ia para uma igreja depois de ter voltado. E nessa igreja, nesse culto, que eu não conhecia ninguém, ninguém sabia da minha história, Deus usou a vida do pastor para falar comigo. Eu carrego essa filmagem, né? Porque na live eu carrego essa filmagem, eu vou mostrar a vocês. Eu carrego essa filmagem por quê? Porque nos dias que eu tô triste, nos dias que eu penso em desistir, nos dias que eu acho que tá dando tudo errado, eu escuto esse áudio, eu vejo esse vídeo e Deus me faz relembrar daquilo que Ele me prometeu. E a certeza é essa: aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E eu vou mostrar a vocês, para que vocês possam entender a forma que Deus trabalha, sabe? A forma que Deus trabalha é sem explicação. Escuta isso. Calma. Senhor, você, Tava nesse culto lá no final. E olha o que Deus Deus. trouxe aqui você aqui de óculos para falar contigo. E assim diz o Senhor. Você muitas vezes tem medo porque você já foi ferido. Tava Você já foi ferido. machucado, mas meu filho, Tava não vai se machucado. repetir, sabe por quê? Não é porque o mundo mudou, Mas não é olha o que porque ele você disse. mudou. Eu estou te preparando para que você entenda que as feridas não são maiores do que o meu amor. As feridas não são maiores do que a minha graça. E a minha graça é poderosa para te levantar, para te erguer e Para para te te usar de levantar, novo. para te Recebe erguer, nessa noite. para te usar Meu de querido, novo. uma grande cura Deus trouxe sobre a tua história. E através de você, algo Ele fará nesta geração. Teu testemunho é poderoso. Se prepare para abrir sua boca, porque Deus começa uma grande obra e Ele só vai parar quando Ele concluir. concluiu. Recebe! Sabe, gente? Eu tava ali, ferido, caído no chão e precisando de uma cura. E Deus me deu cura nesse dia. Deus me restaurou e me fez entender que eu fui deportado para entregar algo àquela mulher. Quando ele disse: Eu vou te usar de novo, hey, ali foi a primeira vez que Deus me usou, sabe? Que Deus me usou verdadeiramente. Ali foi a primeira vez que Deus me usou. E ele diz: Eu vou te usar de novo. E ali eu entendi que não foi por acaso que eu fui deportado. Ei, talvez esteja acontecendo algo na sua vida que você não consegue entender o porquê. Se estava dando tudo certo, estava tudo certinho, tudo planejado e deu errado, ei, entenda, Deus sabe de tudo. Então confia no Senhor. Confia no Senhor, porque uma hora ou outra Ele vai te fazer entender o porquê de todas as coisas. Então ali eu saí renovado, gente. Ali eu saí. Agora eu volto para a igreja novamente, porque Deus me curou mais uma vez. Ele trouxe cura ao meu coração. Ele não desistiu de mim, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa: Ele nunca vai desistir de você. Você pode cair uma, duas, três vezes e Ele não vai desistir de você. Mas não perca tempo. Não confunda vai dar tempo com Deus não vai desistir de você. Tempo. Eu costumo dizer isso, o tempo está muito valioso hoje, porque o tempo está passando rápido demais. E cada vez que passa mais rápido, mais valioso fica. E perder tempo hoje com as coisas do mundo é você estar perdendo aquilo de mais valioso que você tem. Pense nisso. Pense nisso. Se for para perder tempo, que perca para Deus. Porque por mais que você ache que está perdendo, você está ganhando. Você está ganhando a sua salvação.
Amém? Então eu saí desse culto renovado, gente. Saí desse culto renovado. Deus me trouxe cura. Obrigado, Deus. Saí renovado e com a palavra que Ele não ia desistir de mim, que Ele ia fazer algo através da minha vida nessa geração. Me motivou, sabe, a buscar mais dele, a ter. Então eu passei para esses cultos. Passei para essa igreja porque, sabe, eu, Deus, obrigado, obrigado, Deus. E comecei a frequentar esse culto. E 2 cultos depois, era um culto jovem. Não conhecia ninguém ainda. Esse meu amigo, parece que Deus usou ele só para me levar, gente. Deus usou ele só para me levar. Porque a partir dali eu comecei a ir sozinho. Ele ia algumas vezes, mas eu fui mais sozinho. E nesse dia eu fui para um culto de jovem, sozinho. Não conhecia ninguém. Sentei lá atrás, no finalzinho. E eram os jovens que estavam pregando, mas no final, esse mesmo pastor mais uma vez, foi usado por Deus. E eu vou mostrar a vocês porque é impressionante a forma que Deus trabalha, gente. É impressionante a forma que Deus trabalha. Escuta isso. Amém. Quero falar algo para esse rapaz que está aqui atrás, de óculos. Faz assim, meu querido. Tem sempre Você o tem um óculos no chamado, meu meio que irmão. é pra mim não confundir que sou E eu. o teu Pegou a chamado é visão. grande. Você é um pregador de multidões. O inimigo tem feito de tudo. Sim, meu querido. Você tem um chamado, meu irmão. E o teu chamado é grande. Você é um pregador de multidões. O inimigo tem feito de tudo para tentar te paralisar e te destruir. Tem lançado ciladas e setas para entristecer teu coração e para te fazer cair. Mas assim diz o Senhor: você é meu. Você é meu filho, você é meu servo. E eis que nesses dias eu te darei Presta algo atenção novo nisso. e te levantarei como nunca você foi levantado. Algo poderoso eu comecei na tua vida, algo que talvez você não consiga dimensionar, mas nesses dias eu te revelarei os meus segredos e os meus propósitos. Se prepare, porque aquilo que está por vir é grande, diz o Senhor. Se você crê que Deus é o... Amém. Quero falar algo para esse rapaz Amém? que está aqui atrás, de óculos. Faz assim, meu filho. Mais uma vez, Deus confirmando que não ia desistir de mim e que aquilo que ele começou, ele ia continuar. Que ainda naquela semana ele ia continuar aquilo que começou na minha vida. E mais uma vez, Deus primeiro me curou, depois ele me deu a direção a seguir. Filho, seu testemunho é poderoso. Você é um pregador de multidões. E mais uma vez eu saí. E no final do culto, é interessante, no final do culto, as pessoas que estavam cantando não era dessa igreja, era convidado. E o que estava ministrando, não é? Chegou até mim e fez: olha, quando eu estava cantando ali, eu vi um anjo sobre sua cabeça. Eu vi um anjo sobre você, sabe? Uma luz branca. E eu. Sabe quando você desconfia? E ele disse: olha, e o meu tecladista também viu. Enquanto ele estava tocando, a gente via um anjo sobre você, como se estivesse te protegendo, sabe? E eu, amém, amém, amém. Comecei a chorar, sabe? Eu sentia que ali Deus estava fazendo algo na minha vida. E é interessante que fica assim a dúvida. Imagina alguém chegar para você e dizer: olha, eu vi um anjo sobre sua cabeça. Por mais que você creia nisso, como eu acreditei. Mas fica aquela dúvidazinha. E eu assistindo o vídeo depois, a live, e eu vi a hora que exatamente o Quero falar algo para esse tecladista rapaz que está aqui fala atrás, para ele de assim, ó: óculos. Faz assim, meu querido. esse é o Você tem um rapaz que chamado, eu meu vi irmão. o anjo. Não E sei o se teu vai dar para chamado é vocês grande. ver. Você é um pregador de multidões. O inimigo tem feito de tudo para tentar te paralisar e te destruir. Presta Tem atenção lançado aqui. ciladas e setas para entristecer teu coração e para te fazer cair. Mas assim diz o Olha ele Senhor: você olhando é para ver meu. se é eu. Você é meu filho, você é meu Olha ele servo. tentando E chamar a eis que atenção, nesses ó. dias eu te darei algo novo e te levantarei como Ele nunca falando, ó. você foi levantado. Aquele Algo que eu vi, ó. poderoso eu O comecei na anjo. tua vida, algo que talvez você não consiga dimensionar, mas nesses dias eu te revelarei os meus Nesses segredos e os dias eu meus te propósitos. revelarei os meus Se prepare, segredos e os porque meus aquilo que está propósitos. por vir é grande, diz o Senhor. Se você crê que Deus é o... Quando eu vi esse vídeo, eu me arrepiei todinho. Porque ali eu tive a certeza que sim, havia um anjo sobre mim. E é interessante que
Na mesma semana. Na mesma semana. Assim como Deus falou através da vida desse pastor, que naquela semana ele iria continuar fazendo algo grande na minha vida. Meu colega Wesley liga pra mim de novo. E aí, tá preparado pra voltar? E eu disse, tu deve estar maluco. Tu acha que eu vou arriscar ser deportado de novo, passar por tudo que eu já passei? Não, não quero isso pra minha vida, deixa eu aqui mesmo. E ele, não, agora vai ser tranquilo, tem trabalho já certo aqui pra você. E eu disse, não, dessa vez eu não vou não. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me fez entender e lembrar, ainda essa semana eu vou continuar fazendo o que eu comecei na sua vida. E no mesmo tempo, nem pensei duas vezes, eu disse, eu vou. Isso é Deus. Assim como da primeira vez, ele tá fazendo de novo, ele não desistiu de mim. Ali eu tive a certeza que eu fui deportado para aquela mulher, para evangelizar para aquela mulher. Então eu disse, eu vou. E ele, olha, queres vir daqui a uma semana? Daqui a um mês. Daqui a um mês. Dessa vez eu quero fazer diferente. Ei, não cometa os mesmos erros que um dia te fez fracassar. Que um dia te fez, sabe, perder a chance que você esperava para sua vida. Não cometa os mesmos erros, faça diferente. Então eu disse, não, daqui a um mês. E me preparei, fiz campanha de oração. Eu não era batizado, eu disse, eu só viajo depois que eu me batizar. Eu aluguei uma piscina. Eu convenci um pastor a me batizar junto com a igreja. Então eu aluguei um ambiente, a gente foi para lá, ele me batizou um dia antes de eu viajar. Então, sabe, foi algo. Não contei a ninguém dessa vez. Não contei a ninguém. Tem algo que é só para você e Deus, que você não precisa falar, só precisa ver, só precisa deixar que as pessoas vejam o resultado. Pegou a visão? Então me batizei num dia, viajei no outro, tudo certo. E eu, uma semana antes, esqueci dessa parte. Uma semana antes, tudo certo quando eu digo, não é? Eu e Deus. Uma semana antes, começou tudo a dar errado em questão de passagem. Meu nome estava diferente do passaporte. A passagem estava diferente do passaporte. E eu pesquisei, não sei, vai ser deportado. Não, nem viaja, na verdade. E eu ia, isso é sinal para mim não ir. Eu disse, mas eu vou, porque Deus lançou uma palavra sobre mim e eu vou. Passado mais alguns dias, comprei o seguro viagem, que é o seguro saúde. Quando eu olho, eu comprei para 12 dias. Não, eu comprei para 11 dias, só que eu ia passar 12 dias aqui. Minha passagem de volta era com 12 dias. E eu não vão deixar eu viajar porque eu não posso passar um dia sem seguro saúde na Europa. E eu, isso é mais um sinal para mim não viajar. E no fundo eu dizia eu vou, porque Deus lançou uma palavra sobre mim. Quando foi um dia antes de viajar, não é? Que foi mais que deu errado, gente. Deu tanta coisa errada. Não, quando foi no dia de eu viajar, tava me despedindo dos meus pais e eu lembro que meu pai chegou para mim e disse: Filho, o meu medo não é que você vá, o meu medo é a forma que você volte. E isso foi sabe, foi profunda ao meu coração. E eu olhei assim e disse: Eu não vou mais. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim falava forte: Deus te prometeu, ele vai cumprir. E eu disse: Pai, mãe, eu amo vocês, mas eu preciso seguir a Deus. Eu amo muito vocês, mas eu amo mais a Deus. Chegando no aeroporto, quando eu entrego lá para pegar a passagem, a mulher diz: Olha, as vacinas. Porque eu ia fazer escala em outro país que precisava de determinadas vacinas. E eu disse: Eu não tenho. E ela disse: Olha, você não vai poder viajar. E eu disse: Eu sabia que era sinal de Deus para mim não ir. Mas aquela voz era muito forte, gente, dentro de mim. Eu vou continuar fazendo o que eu comecei na sua vida. Eu disse, mas eu só vou fazer escala lá, é só uma passagem. Ela disse, olha, eu vou falar com o meu superior para ver se ele libera você ir, mas... E ela foi e ele disse, olha, você pode ir, mas você pode chegar lá e ser deportado. E eu disse, isso é sinal para mim não ir. Só pode.
Mas eu vou. Olhei pro meu pai, para minhas irmãs, para todo mundo e disse: eu vou. Peguei o avião, cheguei, acho que era Cidade do Sal, gente. Não sei se eu tô certo, eu não lembro. Era Cidade do Sal. Cheguei lá, parei, a primeira coisa quando desce do avião, cartão de vacina. Eu disse: eu só vou fazer escala de 1 hora só. E mostrei a passagem, não é? Que é a seguinte. E ela, sim, 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 deixa eu passar. E eu, ai, que alívio. Mas na frente, na imigração, me levaram para outro quartinho. Eu digo: vou passar por tudo novamente. Vou passar por tudo novamente. E começaram a me revistar, começaram a mandar eu abrir a boca, ver se tinha droga. Chegou um momento que eles começaram a mexer na bolsa. E abriram todos os bolsos. O último bolso tava a minha Bíblia. E eu lembro que eles abriram minha Bíblia. E quando abriram a bolsa e quando viram a Bíblia, um olhou assim pra cara do outro. Saíram os dois pro cantinho, ficaram conversando. Eu digo: ui, vou ser deportado agora, de novo, tudo de novo, Deus. Aí eles chegaram até mim e disse: você é cristão? E eu disse: sim, sou evangélico. Ele disse: vá pelaquela portinha ali e o embarque é mais à frente. Ah, que alívio deu em mim, gente. Que alívio. E ali eu tive a certeza que Deus estava no controle de tudo. Tinha mais uma imigração, não é? Que aquilo ali era só a imigração do país. Mas eu tinha que passar na imigração para entrar na Europa. Fui na Espanha. E quando eu chego lá, o coração bateu forte. Eu digo: vou passar pela mesma situação. E eu na fila. E Deus falou comigo: filho, eu tô no controle de tudo. E ali eu me acalmei. Entreguei meu passaporte. Eu lembro que ele perguntou: vai passar quantos dias aqui? E eu, tantos dias. Ele carimbou e me entregou o passaporte. E tinha um rapaz comigo que era fotógrafo, e que eu encontrei ele, não é, dentro do voo. E ele olhou pra mim e disse assim: eu não sei como passamos tão rápido aqui, porque ele sempre faz muitas perguntas. E eu dentro de mim: foi Deus, foi Deus. Ele disse: eu não sei como foi tão fácil hoje, porque ele estava atrás de mim, não é? E ele viu tudo, não é? Eu passei rápido, ele também passou. E eu disse: foi Deus, cara. Foi Deus. Eu disse dentro de mim, não é? Foi Deus, porque eu não sabia a religião dele. E eu disse: foi Deus. Foi Deus. Então, a partir dali, foi tudo fácil. Cheguei em Portugal. Jason, como foi sua vinda, como foi sua vida em Portugal? Gente, eu cheguei em Portugal em 2000, quase 2020. Acho que já era 2020, gente. Eu sou muito ruim para lembrar data, essas coisas. E fui para casa do meu amigo. Um ponto interessante. Dessa vez eu não vim com dinheiro nenhum. Ele bancou tudo. Ele mandou dinheiro para mim vir com dinheiro em mão. Ele pagou minha passagem. Chegando aqui, eu devolvi o dinheiro que eu vim em mão, mas tinha que pagar a passagem a ele. Decora isso que vocês vão entender. Cheguei aqui, fui para casa dele, passei lá 2 meses, 3 meses. E, gente, tudo lindo, conhecendo tudo, Portugal maravilhoso. Quando bate o quarto mês, o quinto, aí vai bater na saudade, vai bater o desespero, vai batendo. Tinha várias noites de choro e eu lembro que ele vinha assim, olhava que eu tava chorando muito de madrugada e ele voltava porque ele já sabia o porquê. Eu creio que ele também já deve ter chorado muito quando veio pra cá, porque é muito difícil, gente. É muito difícil. Os primeiros meses é uma beleza. 4, 5 meses. Depende muito por pessoas, então ali foi difícil pra mim. E eu só pensava em desistir. Eu vou voltar. Quando eu ganhei o primeiro salário, eu disse: sobrou aqui 500 euros, a passagem é 300. Eu vou voltar. Mas eu não conseguia voltar por quê? Porque eu estava devendo ao meu amigo. E eu pensava: como é que eu vou pagar ele em euros ganhando em real? Eu nunca vou conseguir pagar ele. Então isso me prendeu aqui, sabe? Pegou a visão aí da primeira vez. Se eu viesse com o meu dinheiro, eu ia pagar ele.
eu não ia dever nada a ele no primeiro mês, no segundo mês. Quando eu sentisse o desespero, eu ia vir embora, gente. Eu ia desistir da vontade de Deus na minha vida. Mas pelo fato de eu não poder voltar, porque eu não tinha dinheiro para pagar ele, foi o que me manteve aqui. Vocês entenderam o trabalhar de Deus? Vocês entenderam o trabalhar de Deus? A primeira vez, Deus só estava me preparando. Deus só estava me preparando. Então vim para Portugal, passei aqui depois de uns 3, 4 meses, 5, não podia voltar, fui me acostumando e fui morar sozinho. Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, não é para ter minha privacidade, para dar privacidade também aos meus amigos. Acho que passou um mês, gente, começou a pandemia. Eu morava numa casa, aqui a gente aluga quartos, e essa casa tinha 5 quartos, tinha o meu quarto, cada um tem um quarto aqui assim. E eu lembro que começou a pandemia. Nesses quartos era todos estudantes, os estudantes voltaram para casa e eu fiquei sozinho nessa casa. Uma mansão. Imagina uma casa com 5 quartos. Então eu fiquei sozinho nessa casa, em meio à pandemia, não conhecia muita gente, e foi aí que Deus permitiu que eu voltasse mais uma vez ao deserto. Porque eu creio, gente, isso é minha experiência de vida. Eu creio que Deus me permitiu voltar ali, porque eu precisava aprender muita coisa ainda. Eu precisava aprender muita coisa. Então eu passei a viver sozinho um tempo de pandemia. Tinha dias que eu chegava do trabalho, graças a Deus o meu trabalho não parou, porque se tivesse parado, tinha acabado comigo. Porque eu ia pro trabalho, sorrindo, brincando, quando chegava em casa à noite, eu ia pra minha cama, muitas das vezes nem comia, nem tomava banho, gente. Eu digo isso porque sem vergonha nenhuma. Eu comecei uma luta intensa contra a depressão, contra a ansiedade, contra a saudade. Quando eu estava na casa do meu colega, tinha alguém para conversar. Lá não, era eu e Deus. E aí foi que eu entendi o porquê eu estava passando por aquilo. Deus queria uma intimidade maior comigo. Por mais que eu estivesse buscando a Deus sempre na igreja, Ele queria mais de mim. Quando Deus te promete entregar algo grande, você vai precisar estar muito, muito, muito bem preparado para viver o que ele tem preparado para você. E ele precisa nos preparar para isso. Porque imagina você ganhar algo grande enquanto sua mentalidade é pequena. Pegou a visão? E ali eu passei pelo deserto lutando contra a ansiedade. Muitas das vezes eu passava a noite em choro, pela manhã eu tinha que estar sorrindo novamente para ninguém perceber. Finais de semana ninguém podia sair de casa, se saísse de casa levava multa. Então foi todo o tempo de pandemia. Eu não sei exatamente quanto tempo foi. Foi um deserto para mim. Era eu e Deus ali, eu e Deus. Eu vivi coisas dentro daquele quarto, que meu quarto tinha uma varanda e tinha umas portas de vidro assim, ó. Eu deitava na cama e era eu e Deus aqui, ó, o céu. Eu vivi coisas ali coisas que se eu contar, vocês vão dizer, ui, ele tava doido. Lutando contra a depressão, isso é, imagina, não. Eu senti a presença de Deus naquele quarto de forma que nunca mais eu senti, vou ser bem sincero com vocês. Nunca mais eu senti a presença de Deus como eu sentia naquele lugar. Teve uma vez que eu estava muito mal, muito mal, muito mal mesmo, e eu disse: Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo. E eu lembro que o céu estava todo azul. Eu conto isso para todo mundo. Eu lembro que o céu estava todo azul e não tinha estrela nenhuma no céu. Fazia 1 hora, 2 horas que eu estava ali, só que o Senhor, orando, Senhor. E eu disse: Senhor, me mostra que o Senhor está comigo. E eu baixei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, tinha uma estrela brilhando assim, sabe? Como se fosse só pra mim aquela estrela. Brilhou assim, ó. E eu caí em choro. Ali eu senti a presença de Deus comigo e eu caí em choro. Quando eu levantei, já não tinha mais estrela nenhuma, gente. Eu vivi coisas surreais ali dentro, sabe? Deserto é bom, gente. Deserto é bom. Porque ele prova o nosso caráter, ele prova, a- nos faz enxergar quem nós podemos ser, sabe? Porque a gente é tão pouco, porque não imagina que a gente pode ser grande. Então, o deserto vai fazer a gente entender o quanto grande nós somos.
o quanto nós podemos certas coisas. Então ali para mim foi algo surreal. Então eu comecei, ó, buscar a Deus, peguei Covid. Peguei Covid. Deus é tão bom que no meu Covid eu não tive sintomas nenhum. Porque se eu tivesse, eu ia morrer ali, gente. Porque eu tava sozinho. Sozinho. Meus amigos eram do trabalho, eu via eles e chegava em casa, tinha pessoas que cuidavam assim de mim. Mas quando eu falo sozinho era, sabe, aquela convivência com alguém íntimo. Então eu fiquei sozinho ali, peguei Covid, e no tempo que eu peguei Covid, eu orava a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim aqui, Pai? O que o Senhor quer de mim aqui? E Deus disse, é hora de você. Pega essa visão. É hora de você abrir sua boca. Você lembra o que Deus falou comigo? Abra sua boca, seu testemunho é poderoso. E ele, é hora de você abrir sua boca. É hora de você falar o seu testemunho, tudo que você passou. Seu testemunho é poderoso. Só que na minha mente, era hora sim de falar do meu testemunho. Por quê? Porque eu tinha passado coisas surreais sozinho aqui, sabe? Vencendo vários desafios, lutando contra a depressão, contra a ansiedade, e graças a Deus eu venci isso tudo. E eu pensei na minha mente, então eu vou voltar pro Brasil. Eu vim para cá, para Deus me trouxe para cá para me preparar, para que eu pudesse voltar ao Brasil e pregar meu testemunho. Esse era o meu pensamento. Mas isso não era a vontade de Deus. E quando eu botei isso na cabeça, comprei a passagem. Quando eu compro a passagem, com 2 dias, as fronteiras fecham. Eu já tinha dito ao trabalho que ia sair, já tinha dito a todo mundo que ia voltar para o Brasil, e a fronteira fechou. Graças a Deus, os meus patrões permitiram que eu continuasse trabalhando. Só que nesse tempo eu quebrei o dedo. Torei o ligamento do dedo no trabalho, caí de uma escada. E então fui pro médico, fiquei de baixa. Nem conseguia trabalhar, estava de baixa. Nem podia ir pro Brasil, porque as fronteiras estavam fechadas. Então, continuei ali. 1 mês, 2 meses, a fronteira abriu. Comprava outra passagem, fronteira fechou. Perdi a passagem. E nesses meses de ida e não ida, eu fui mandando dinheiro pro meu pai, para meu pai construir minha loja. Para quando eu voltasse, tá uma loja construída, para mim abrir meu negócio novamente. E fecha, abre, fecha, abre. E nesse tempo eu quebrei o dedo, sofri um acidente de carro com a empresa do trabalho, a carrinha capotou, eu tava sem cinto, gente. Ali mais uma vez eu vi a mão de Deus. Eu tava sem cinto e a carrinha capotou e eu só tive um corte no olho. E é interessante que minutos antes a gente tinha parado em um café para comer algo que a gente vinha do trabalho. E eu tirei o óculos, estava todo sujo do trabalho. Não, chegar em casa eu limpo. E botei no meu bolso. E o médico disse: se você tivesse de óculos, hoje você estava cego de um olho. Porque o meu corte é mesmo aqui, ó. Nesse corinho do olho. E, e eu, cara, como Deus é perfeito. Mais uma vez Deus me livrou. Sabe? E isso tudo estava acontecendo para que eu não pudesse ir para o Brasil e eu não entendia isso. Eu entendo hoje. Sabe? Quebrei o dedo. Sofri um acidente. Fronteiras fechando. Perdi passagens. E chegou numa época que a fronteira abriu. Eu disse, pronto, agora eu vou embora. Mas antes de eu ir embora, eu tinha que ir no médico para finalizar o meu tratamento do dedo. E nesse tempo, o médico ia dizer se eu estava liberado ou não. Ia depender do que eu falasse para ele. Se eu dissesse, olha, meu dedo tá bom, ele ia me liberar. Se eu dissesse, meu dedo tá ruim, eu ia receber uma indenização de 4.000 euros. Só que para mim receber essa indenização, eu tinha que estar aqui em Portugal. E aí eu lembro que nesse dia de ir para consulta, eu disse, Senhor, eu tenho duas escolhas: ficar e receber o dinheiro ou ir embora.
e fazer tua vontade. Pregar o meu testemunho. Vi como estava a minha mente. E eu orando ali a Deus antes de entrar na sala lá. E tirei uma foto assim, que eu tava num ambiente bem bonito e no Instagram, botei lá, aparece sempre as músicas ali, não é? Botei a primeira música e essa primeira música dizia, a música é Lindo Testemunho. A música falava, vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Eu disse, mais uma resposta de Deus para me voltar pro Brasil. É hora mesmo de eu espalhar meu testemunho. E cheguei no médico e disse, olha, eu tô bom. Meu dedo tá bom. Até hoje meu dedo é troncho, então. Eu disse, olha, eu tô bom, pode me liberar pro Brasil. Pode me liberar. Então, pronto. Me liberou o médico. Brasil. Chegou o dia, me despedi. Voltei pro Brasil e tava minha loja pronta e tudo pronto, tudo uma maravilha. E eu fui com esse pensamento, chega lá, tenho que falar do meu testemunho, tudo que eu vivi aqui. Fui na antiga igreja que Deus falou comigo, não é? Chegando lá, fui no líder de jovens e disse: "Olha, eu vivi isso, isso". Tinha um conhecido já, né? Disse: "Olha, eu vivi isso, isso e eu queria compartilhar isso". Top, top. Depois a gente vê isso, depois a gente conversa. Mês que vem vai ter um evento de jovem, eu posso te dar uma oportunidade. E eu fiquei, cara, Deus mandou eu vir pra cá. E quando eu chego aqui eu não tenho uma oportunidade. O que é que Deus quer de mim? E eu sei entender, sabe? E beleza. Não tive a oportunidade. Comecei a trabalhar na minha loja, voltei, um sucesso, tudo uma maravilha. Então eu entrei num relacionamento, essa pessoa era de uma igreja, eu era de outra. Às vezes a gente ia pra minha, às vezes ia pra dela. Até que chegou um certo ponto que eu saí da minha, fiquei só na dela. E a gente foi caminhando, tava muito feliz, sabe? Uma menina de Deus, muito feliz, num trabalho, num relacionamento. E o tempo foi passando e com acho que uns 10 meses de namoro, algo foi ficando diferente, sabe? Eu fui sentindo que por mais que eu estava na igreja, eu estava longe de Cristo. Nunca contei isso pra ninguém. Por mais que eu estava dentro da igreja, eu estava longe de Cristo. E aquilo foi, sabe? Não tinha tido oportunidade de falar meu testemunho, de pregar. Aliás, quando eu cheguei, eu comecei uma célula dentro da minha casa, não é? Com um grupo lá de jovens, abri as portas da minha loja para a gente fazer reuniões lá. E fiz várias reuniões lá, mas não até o ponto não tinha. Eu tinha. Eu acho que eu tinha falado meu testemunho lá. Eu acho que eu falei o meu testemunho nessas reuniões de jovens que tinha. E todo mundo ficou muito surpreso, sabe? Todo mundo ficou muito impactado pelo que eu vivi aqui. Mas eu não tinha, pra mim não era isso que Deus queria. Deus queria que eu saísse por todo canto falando pra mim, né? Deus queria que eu saísse por todo canto falando aquilo que ele fez na minha vida. E exatamente é isso que Deus quer de nós, não é? Então, chegou um certo tempo que meu relacionamento começou a dar errado. Culpa minha e culpa da outra pessoa também. A gente não conseguia mais lidar, por mais que eu gostava dela, sabe? Eu, eu sentia que algo estava diferente em mim. Inclusive, eu sou muito grato a essa pessoa por. Eu não posso chegar aqui e dizer que foi só tudo ruim no meu relacionamento, não. Graças a essa pessoa que eu consegui me libertar do boné. Tá vendo como é as coisas? Graças a essa pessoa que eu consegui me libertar do boné, começava a usar tranças. Comecei. Antes, não é? Começava a usar tranças, mas quando eu tirava as tranças, que era pra ver se eu me acostumava sem boné, eu voltava a usar boné. E essa pessoa me fez libertar de vez de boné. Sou muito grato por isso. Teve muitas coisas boas, mas com o passar do tempo, nosso relacionamento foi ficando ruim e passei a ver que eu estava tão focado só no nosso relacionamento, que eu esqueci do meu relacionamento com Deus, entende? E isso tudo foi ficando uma bola de neve, cada vez mais ia ficando difícil. Então eu cheguei num ponto que
eu lutava muito por esse relacionamento e isso estava me fazendo mal, sabe? Porque eu lutava do lado e não via a mesma coisa do outro. Então eu fiquei muito mal, fui para psicólogo, muitas das vezes eu ficava triste, deixava de comer, deixava de trabalhar, e isso estava me fazendo muito mal psicologicamente. Então eu disse, Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Então em uma noite, eu lembro que em uma noite de oração, eu disse, Deus, por mais que eu queira continuar nesse relacionamento, se não for de tua vontade, tira de mim esse sentimento. E acordei de manhã já com a certeza de vou acabar. E acabei, conversamos, terminamos de boa, cada um foi viver sua vida, cada um foi do seu lado, e eu disse, Deus, e agora? E agora, Pai? Eu vim para o Brasil, não cumpri aquilo que o Senhor tinha me pedido, que era para levar o meu testemunho, falar de Ti, não cumpri aquilo que Tu tinha me pedido, e agora? O que o Senhor quer de mim? O que é que eu posso fazer? Por onde eu devo recomeçar? Porque eu estava distante de Deus. Por mais que eu estava na igreja, eu estava distante dele. Eu disse, Deus, me dá uma direção para onde o Senhor quer que eu vá. Eu estou só aqui trabalhando, trabalhando, não estou fazendo tua obra, não estou fazendo aquilo que tu me pedisse. Eu disse, me dá um sinal. E na mesma semana, meu ex-patrão mandou uma mensagem para mim daqui de Portugal. Ele diz, olha, não pensas em voltar para cá? Estamos precisando de alguém. Eu disse, eu até penso, mas no momento eu não tenho tanto dinheiro. Quem sabe um dia? E ele pegou e disse, olha, manda teu passaporte que eu compro tua passagem. Aí eu disse, é resposta de Deus para mim voltar para Portugal. O que é que Deus quer comigo em Portugal? Aí eu vou pensar. E fui orar a Deus. E aí Deus falou comigo e disse, filho, em momento algum eu mandei você voltar pro Brasil. Em momento algum eu pedi para você voltar. Eu só pedi para que você pudesse falar daquilo que eu tenho feito em sua vida, o seu testemunho, lá onde você estava. Deu para entender, gente? Às vezes a gente tem que pedir discernimento a Deus para entender aquilo que Ele quer de nós, porque senão a gente vai entender errado e a nossa vontade vai prevalecer. Ali a saudade, a vontade de voltar para o Brasil, a solidão, tudo isso me influenciou a ouvir a vontade de Deus e interpretar da forma que eu queria. Então eu disse, Deus, então se o Senhor quer que eu volte, eu vou voltar. Então aí foi difícil, dessa vez foi mais difícil, porque eu já estava muito próximo dos meus sobrinhos, eu estava vendo eles crescer. Eu tenho uma sobrinha que nem me conhece direito. Ela nasceu, eu vim para Portugal a primeira vez. Passei 2 anos aqui. Quando eu voltei, ela tinha 2 anos. Então, passei um ano no Brasil. Com 3 anos, eu vim para cá. Ela não me conhece, ela até hoje tem vergonha de mim. Ela só sabe que eu sou tio dela, por conta que as minhas irmãs contam, porque às vezes eu tento falar com ela por vídeo. Então, isso é muito duro para mim, isso é muito difícil para mim, sabe? E foi muito difícil largar tudo novamente. Eu tinha minha loja, gastei mais de 15 mil. Montei minha loja dos meus sonhos, com maquinários que eu queria, computadores top, sabe? Dos meus sonhos. E Deus olha para mim e diz: volta para Portugal. E eu disse: mas Deus, não pode ser aqui não. Volta para Portugal. E vendi tudo, gente. Vendi tudo, vendi meus sonhos. Eu posso dizer a vocês que eu vendi meus sonhos. Vendi tudo, juntei dinheiro, ele comprou minha passagem e mais uma vez a dor da despedida foi forte. Despedi da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. O meu sobrinho olhava para mim e dizia: tio, por favor, não vai. Tio, fica comigo. É duro, gente. Abrir mão de tudo para viver a vontade de Deus nunca vai ser fácil, mas sempre valerá a pena. Então eu larguei tudo e vim embora de novo para Portugal. Jason, como é sua vida? Como foi sua vida em Portugal depois de voltar? Minha vida em Portugal voltou ao mesmo padrão.
fui morar sozinho, dentro de um quarto, trabalhar na mesma empresa. Porém, dessa vez, a ansiedade, o medo, a depressão, a saudade já não tinha mais poder sobre a minha vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que você já passou lá atrás, entenda, você venceu. Aquilo não pode mais ter poder sobre a sua vida. Aquilo não pode mais ter poder sobre a sua vida. Toda dificuldade que você passou ontem não te matou? Não. Te deixou mais forte, te deixou mais experiente. Então não aceite que as mesmas dificuldades, que as mesmas coisas que tentar te derrubar hoje, não permita, pois você já venceu todas elas. Então para mim foi mais tranquilo, gente, a volta para cá. Já vai fazer 2 anos e meio que eu não vou ao Brasil e é sempre difícil, gente, é sempre difícil. As datas Dia da Mãe, Dia dos Pais, final de ano, Natal, isso é tudo uma luta. Então vim para Portugal com o entendimento. Deus quer me usar aqui, em Portugal. Não tem para onde eu correr, Ele quer me usar aqui. Então voltei para a igreja, fiquei bastante ativo na igreja, trabalhando bastante, envolvido sempre nos jovens. E Deus olha para mim e diz: olha, é hora de você mudar de igreja, é hora de você mudar de lugar. E eu disse: mas Deus, por que aqui eu tenho pessoas que são família para mim, pessoas que cuidaram de mim? E Deus disse: é hora de sair, é hora de mudar. E eu nunca entendia, sabe? Resisti bastante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem coisas específicas para nos entregar em lugares específicos. Às vezes Deus tem algo preparado para você, que só está esperando você dar um passo, tomar uma atitude, buscar algo novo. Então, por mais difícil que foi, eu saí da igreja antiga e fui para uma nova igreja. E realmente, nessa nova igreja, muitas coisas foi destravado em mim. Eu tive a oportunidade de pregar o meu testemunho, eu tive a oportunidade de pregar na igreja, sabe? Até hoje eu sou muito grato aos pastores dessa igreja por, por acreditar não em mim, mas naquilo que eu carrego, sabe? Naquilo que eu carrego, porque não é todo mundo que vai deixar você subir num púlpito e vai lá e prega. E com pouco tempo lá eu fui recebendo oportunidades. Eu até, sabe, eu até fico meio pensando que, cara, será que as pessoas antigas pensam que eu só queria palco? Eu sei que muitas pessoas pensam isso, sabe? Não só de mim, mas de todo mundo. Todo mundo que é usado por Deus sempre vai ter uma crítica de que ela está querendo ser usada demais, de que ela está querendo aparecer. Mas se você não quiser aparecer usado por Deus, Deus nunca vai aparecer através de você. Pegou essa visão? Então, os trocar de igreja para mim foi Deus me levando para mim receber algo novo. Entende? Então eu fui mais usado, Deus me deu a oportunidade de eu, sabe, tudo aquilo que eu vivi, que estava guardado aqui, eu coloquei para fora. Preguei meu testemunho, até hoje eu prego. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo do meu testemunho. Às vezes isso pode até ser chato para algumas pessoas, mas eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Seu testemunho é grande, seu testemunho é poderoso. Então eu não vou deixar para trás aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus me pediu, sabe? Porque talvez o que eu vivi pode ser exatamente o que você está vivendo, ou o que você vai viver. Mas você vai ver que se Deus fez na minha vida, por que não Ele vai fazer em você? Por que não Ele não vai fazer por você? Então essa é a importância de um testemunho. Então eu fui para essa igreja, fui crescendo, muito grato às pessoas que me acolheram de uma forma inexplicável, me trouxeram mesmo para a família, sabe? Me trouxeram para a família e os pastores, tudo. E me envolvi com os jovens, fui fazer parte da liderança dos jovens. Isso me fez aprender muitas coisas, coisas que eu não sabia, que eu precisava aprender, porque nós estamos sempre
em direção de aprendizado. Temos que estar sempre aprendendo. Não sabemos de tudo. Ninguém sabe de tudo. Então, isso foi libertador para mim. E esse tempo aqui em Portugal, para mim, tem sido mágico, sabe? Tem sido mágico porque eu creio que eu vivi aquilo que Deus me chamou para viver, sabe? Mas eu sei que eu tenho muito mais a fazer. Eu sei que tem falta muita coisa para mim fazer aquilo que Deus me prometeu. Que Deus espera de mim, na verdade. Eu sei que tem muito. Mas até aqui eu sou grato a Deus. Então nessa igreja eu conheci a pessoa que eu tô casado hoje, a mulher da minha vida, Rayane. Uma pessoa que eu dizia, Deus, coloca uma pessoa na minha vida que ame mais a ti do que eu. Que ela ame mais a ti do que ela me ame. E é isso, sabe? É exatamente foi isso que Deus colocou na minha vida, uma pessoa espetacular, uma mulher que tá sempre ali do meu lado, que tá lutando minhas guerras, lutando minhas batalhas. Às vezes ela tá lá firme e forte, eu tô caído, e ela tá lá e ela me levanta. Às vezes eu tô firme e forte, ela tá caída. Mas a gente se levanta e a gente vai junto. Então eu não tenho nada que, sabe, nada a reclamar de tudo que eu estou vivendo desde a época que eu retornei para Portugal. Tudo que Deus me prometeu, Ele está fazendo. Me deu uma família, não vivo mais em solidão. Deu para entender? Deu para entender? Eu não posso dizer a vocês que eu perdi tempo indo ao Brasil, porque esse tempo foi transformado em aprendizado. Eu aprendi muitas coisas, foi necessário. Não era para mim ter ido, mas já que eu fui, tinha que valer a pena. E valeu a pena. Como eu falei para vocês, eu fui liberto de boné, eu passei tempo com a minha família, eu vi o quanto eu preciso, o quanto eu preciso buscar mais direção de Deus quando ele falar comigo, para mim não cometer o mesmo erro. Então, hoje Deus me abençoou com um novo trabalho, que eu ganho muito bem, não tenho que reclamar financeiramente, Deus não tem deixado faltar nada para mim, nem para minha esposa. E, e é isso. Esse é o Jason que chegou em Portugal em 2019 e começou traçando aquilo que Deus me prometeu. E até hoje, se vocês, como vocês viram, não é? Está se cumprindo. Tudo, tudo, tudo está se cumprindo. Hoje eu sou um cara que amo a Deus, amo falar de Deus. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão ver lá vários vídeos motivacionais, vídeo de palavra. Eu amo falar de Deus. Eu amo falar de Deus, gente. É sem explicação, sabe? Eu amo essa ligação com Deus. E por isso que eu sou muito grato a Ele por ter colocado uma pessoa na minha vida que também ama isso. Minha esposa é ministra de louvor. A gente tem caminhado junto, já fui líder de jovem. Foi mais um aprendizado na minha vida, onde eu entendi que eu preciso mais, eu preciso estar mais pronto ainda para viver aquilo. E eu tenho buscado aprender todos os dias para estar no centro da vontade de Deus. E Deus tocou no meu coração, filho. Vamos falar de mim. Vamos falar de mim, não é a forma que você fala. Vocês viram que eu falo bastante errado. Não é sobre você, é sobre mim, é sobre a minha palavra. O poder é sobre a minha palavra. E nesse intuito que eu criei esse podcast, para que pessoas pudessem vir aqui. Como eu falei a vocês, eu sou apaixonado por testemunhos. Para as pessoas virem aqui contar aquilo que Deus também tem feito na vida delas. Porque assim como os testemunhos de outras pessoas têm me edificado bastante, eu preciso que vocês também possam ouvir isso para edificar a vida de vocês. Então esse é um pouquinho do Jason que vocês estão conhecendo agora. Sou um cara alegre, um cara que gosta sempre de estar sorrindo. Às vezes, não é? Às vezes, minha esposa diz que às vezes eu fico muito calado, mas isso tudo é, sabe, é sequelas do passado.
Eu sei que sim, por, por passar por muitas coisas e por estar muito tempo sozinho, e eu sempre digo a ela, amor, isso vai mudar. Isso vai mudar, eu reconheço. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que eu estou vivendo hoje, por tudo que eu passei, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. E hoje eu tenho a certeza que eu estou onde Deus quer que eu esteja. Mas eu preciso fazer muito mais ainda. Eu preciso fazer muito mais para cumprir aquilo que Ele quer de mim. E esse é o intuito desse podcast. Que esse podcast venha crescer e alcançar vidas. E esse é um pouquinho de mim, gente. Tem muito a conhecer de mim, mas se eu for ficar aqui, eu vou falar. Eu pulei muitas coisas aí, senão eu vou passar o dia todo aqui. Vou passar o dia todo aqui e vocês vão cansar de assistir. E é isso. Quem sabe mais pra frente eu gravo outro vídeo, especificamente em algumas partes do meu testemunho, porque tem muitas coisas, gente, tem muitas coisas para contar para vocês. Esse tempo que eu voltei para Portugal aqui não tem tanto a falar, porque é basicamente isso. Saí de uma igreja, fui para outra, vivi coisas que têm me amadurecido bastante, que têm me deixado mais forte, que têm me dado mais sabedoria, me deixado mais sabendo o que eu quero. Me casei, sabe? É basicamente isso. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho um trabalho muito bom, hum, tenho um bom ordenado, financeiramente estou bem, tenho uma igreja muito boa, com pessoas maravilhosas. Então, eu acredito que, para finalizar, o que eu estou vivendo hoje é tudo aquilo que lá atrás eu me preparei. Deu para entender? Tudo que eu passei lá atrás estava me preparando para me viver o que eu estou vivendo hoje. Por isso que hoje está tão tranquilo as coisas, porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei pelo relacionamento, aprendi bastante. Eu já lutei contra a ansiedade, contra a depressão, venci, aprendi bastante, entende? Já experimentei várias coisas erradas da vida, já aprendi, venci, não faço mais, entende? E é sobre isso. E uma palavra que eu tenho para deixar para vocês, para finalizar, acreditem, acreditem naquilo que Deus prometeu a vocês, de todo o vosso coração, de toda a vossa fé, porque Ele vai cumprir. Vocês vão passar por altos e baixos, mas Ele vai cumprir. Vocês vão chegar em momentos que vocês vão dizer, ih, tô no caminho errado, vou ter que voltar tudo de novo. Volta, vai valer a pena. Ele não vai desistir de você. Assim como ele não desistiu de mim, ele não vai desistir de você. Esteja atento às ciladas do inimigo, porque ele vai tentar, de várias formas, te tirar da vontade de Deus para a sua vida. E com isso, eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando esse podcast, que esse podcast não é sobre mim, mas é tudo sobre ele e para ele. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Nossos cortes lá tá fazendo muito sucesso. Nós não é? A palavra de Deus está fazendo muito sucesso e tem alcançado várias vidas e pode alcançar a sua também. Então eu fico por aqui. Muito obrigado de coração por todos vocês. E antes que a gente possa acabar, eu queria orar por vocês. Eu sempre oro com os convidados que eu chamo antes de começar o episódio. E era para eu ter feito isso com vocês, mas eu esqueci. Então, eu orei antes sozinho, não é? Mas eu queria orar com vocês. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus, sobre a minha vida, ó Pai. Muito obrigado por esse podcast, pelas pessoas que estão, ó Pai, se disponibilizando, ó Deus, de vir aqui, ó Deus, falar aquilo que tu tem feito, ó Deus, na vida delas, ó Pai. Ó Deus, que assim, ó Pai, como um dia, ó Deus, tu me escolheu, tu me resgatou, tu não desistiu de mim, ó Pai, que tu possa, ó Deus, lutar, ó Deus, e nunca desistir de cada um, ó Pai, que está assistindo esse podcast, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, fazendo eles entenderem, ó Deus, o teu caminho, ó Pai, o teu chamado, ó Deus. Ó Pai, pois eu sei, ó Deus, que aquilo que tu prometeste sobre a vida deles, ó Pai, tu irás cumprir, ó Deus. Ó Pai, eu sei que tu estás fazendo tua parte, ó Deus, mas faz eles entenderem, ó Deus, que eles precisam fazer a parte deles, ó Pai.
Ó Deus, é isso que eu te peço, ó Pai. Continua nos usando, continua nos abençoando, ó Pai. E que esse podcast venha crescer para a tua honra e tua glória, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo. Não esquece, nos acompanha, que muito mais episódio vem por aí. Tchau. Pega essa visão.